Concurso Nacional Unificado. Bloco 5. Conhecimentos específicos. Eixo temático 4. Assunto: Receita Pública. Receita Pública. São todos os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, que se incorporam ao seu patrimônio de forma definitiva, sem que haja uma obrigação de devolução posterior. O objetivo principal é custear as despesas públicas e as necessidades de investimento. Atenção! Nem todo ingresso é receita. Ingressos que representam uma mera entrada de caixa, mas que geram uma obrigação de devolução, passivo, são chamados de ingressos extra-orçamentários. Exemplos: depósitos em calção, fianças e operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Quanto à categoria econômica, Lei 4.320, de 64. Receitas correntes aumentam o patrimônio líquido do Estado e destinam-se a financiar despesas correntes. Manutenção dos serviços públicos não provém da alienação de bens. Receita tributária, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Receitas de contribuições sociais, INSS, de intervenção no domínio econômico, CID, e de interesse de categorias profissionais, exemplo, OAB. Receitas patrimoniais, resultante da exploração do patrimônio do Estado, aluguéis, dividendos, juros de investimentos. Receitas agropecuárias, exploração de atividades agropecuárias. Receita industrial, produção e venda de bens pelo Estado. Receita de serviços, remuneração por serviços prestados, exemplo, tarifas de transporte. Receitas de transferências correntes, recursos recebidos de outras entidades governamentais sem contraprestação direta, exemplo, fundos de participação dos estados, do Distrito Federal, FPE, e dos municípios, FPM. Outras receitas correntes, multas, juros de mora e indenizações. Receitas de capital alteram o patrimônio do Estado, geralmente provenientes da constituição de dívidas ou da alienação de bens. Financiam despesas de capital, investimentos e inversões financeiras. Operações de crédito. Empréstimos e financiamentos contraídos pelo Estado aumentam a dívida. Alienação de bens. Venda de bens móveis ou imóveis de propriedade do Estado. Amortização de empréstimos. Recebimento de parcelas de empréstimos que o Estado concedeu anteriormente. Transferências de capital. Recursos recebidos de outras entidades para investimento. Outras receitas de capital. Resultado do Banco Central. Quanto à origem, receitas originárias provêm da exploração do próprio patrimônio do Estado, público ou privado, ou de atividades econômicas por ele exercidas. O Estado atua como se fosse um particular. Exemplo: aluguéis de imóveis públicos, tarifas, preços públicos. Receitas derivadas, obtidas pelo Estado por meio de sua soberania e poder de império, exigindo compulsoriamente uma parcela do patrimônio dos particulares, exemplo, impostos, taxas e contribuições. Classificações principais da Receita Pública quanto à coercitividade: compulsórias, arrecadadas de forma obrigatória, com base no poder de império, correspondem às receitas derivadas, tributos; voluntárias, o particular não é obrigado a pagar, correspondem às receitas originárias, preços públicos e aluguéis. Os estágios ou etapas da receita orçamentária seguem uma ordem lógica. Primeiro estágio: previsão, etapa de planejamento, onde se estima a arrecadação para o exercício financeiro. Consta na Lei Orçamentária Anual, a LOA, não é considerada um estágio de execução. Segundo estágio: lançamento, procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação, determina a matéria tributável, calcula o montante devido, identifica o devedor e, se for o caso, propõe a penalidade. É o ato que torna o crédito líquido e certo. Terceiro estágio: arrecadação, o momento em que os contribuintes pagam a obrigação devida aos agentes arrecadadores ou bancos autorizados. O recurso ainda não está nos cofres do Tesouro. Quarto estágio: recolhimento, transferência dos valores arrecadados pelos agentes bancários para a conta única do Tesouro do ente federativo. É a etapa que efetivamente disponibiliza o recurso para o Estado. Fontes de receita. As fontes são as origens dos recursos que compõem a receita. A classificação por categoria econômica, tributária, patrimonial, etc. Já detalha as principais fontes, é crucial diferenciar: imposto, tributo não vinculado a uma atividade estatal específica para o contribuinte; taxa,
tributo vinculado ao exercício do poder de polícia ou à utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Contribuição de melhoria, tributo vinculado a uma obra pública que gera valorização imobiliária para o contribuinte. Preço público ou tarifa, receita originária de natureza contratual e voluntária paga pela utilização de um serviço público não essencial, exemplo, conta de luz ou água. Dívida ativa. Conceito: é o conjunto de créditos a favor da fazenda pública, de natureza tributária ou não tributária, que não foram pagos no prazo legal. Após apuração de liquidez e certeza, esses créditos são inscritos em um registro próprio. Natureza: dívida ativa tributária, proveniente de obrigação tributária, impostos, taxas, etc. Dívida ativa não tributária, demais créditos, multas administrativas, aluguéis, foros, laudêmios, etc. Inscrição: a inscrição em dívida ativa é o ato que registra o crédito e cria a certidão de dívida ativa, CDA. Efeitos da inscrição: a CDA goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, permitindo a cobrança judicial por meio da ação de execução fiscal. Prescrição: o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a ação de execução fiscal é de 5 anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário. A inscrição em dívida ativa suspende a prescrição por 180 dias. Vejamos agora alguns flashcards gerados pela inteligência artificial. Conceito de receita pública orçamentária: ingressos financeiros que se incorporam ao patrimônio público de forma definitiva, destinados a custear as despesas públicas. Diferença entre receita orçamentária e ingresso extra-orçamentário. A receita orçamentária é definitiva, o ingresso extra-orçamentário é temporário e gera um passivo, obrigação de devolução, como uma caução. Classificação da receita da venda de um imóvel público. Receita de capital, proveniente de alienação de bens. Classificação da receita de aluguel de um prédio da União. Receita corrente, de origem patrimonial. Classificação da receita de imposto de renda, IR. Receita corrente, de origem tributária. O que são receitas originárias? São aquelas que o Estado obtém pela exploração de seu próprio patrimônio ou atividade econômica, sem usar seu poder de império. Exemplo, tarifas. O que são receitas derivadas? São aquelas obtidas pelo Estado através de seu poder de império, de forma compulsória, sobre o patrimônio dos particulares. Exemplo, impostos. Quais são os 4 estágios ou etapas da execução da receita orçamentária? Previsão, planejamento, lançamento, arrecadação e recolhimento. Em qual estágio da receita ocorre a verificação do fato gerador? No lançamento. Em qual estágio o recurso entra na conta única do Tesouro? No recolhimento. O que é dívida ativa? É o conjunto de créditos da Fazenda Pública, tributários ou não, não pagos no prazo e inscritos em registro próprio para cobrança. Diferença entre dívida ativa tributária e não tributária. A tributária origina-se de tributos, impostos, taxas. A não tributária origina-se de outras fontes, multas administrativas, aluguéis, etc. O que é a certidão de dívida ativa, CDA? É o título executivo extrajudicial que representa o crédito inscrito em dívida ativa, com presunção de certeza e liquidez. Qual o prazo prescricional para a Fazenda Pública cobrar um crédito tributário? 5 anos a contar da constituição definitiva do crédito. A receita de uma operação de crédito empréstimo é uma receita de capital. A receita com a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, é de que tipo? Receita corrente, de contribuições. Taxas e preços públicos, tarifas, são a mesma coisa? Não. Taxa é tributo, compulsória, receita derivada. Preço público é contratual, voluntária, receita originária. Qual o principal efeito da inscrição de um crédito em dívida ativa? Tornar o crédito exigível judicialmente por meio da ação de execução fiscal, com base
na CDA, Certidão de Dívida Ativa. O que são transferências correntes? Recursos recebidos de outra entidade governamental para financiar despesas correntes, sem contraprestação. Exemplo, Fundo de Participação dos Municípios, FPM. O que são transferências de capital? Recursos recebidos de outra entidade governamental para financiar despesas de capital, investimentos. Exemplo, convênio para construir um hospital. A receita da exploração de petróleo pela Petrobras para a União é classificada como receita corrente, patrimonial, royalties e participações especiais. A arrecadação de multas de trânsito é que tipo de receita? Receita corrente, na categoria Outras receitas correntes. Uma fiança recebida pela administração pública é uma receita orçamentária? Não, é um ingresso extra-orçamentário, pois existe a obrigação de devolução futura. A etapa da previsão integra a execução da receita? Não, a previsão é uma etapa de planejamento que antecede a execução. A execução começa no lançamento. Receita da contribuição de melhoria é uma receita corrente, de origem tributária, que é o princípio da unidade de tesouraria, é o princípio pelo qual a arrecadação de todas as receitas deve ser recolhida a uma conta única do Tesouro. A amortização de empréstimos concedidos pelo governo é uma receita de que tipo? Receita de capital. A inscrição em dívida ativa interrompe ou suspende a prescrição por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, o que ocorrer primeiro. Qual o fato gerador da contribuição de melhoria? A valorização do imóvel do contribuinte, decorrente de obra pública. Receitas de serviços, como as de transporte público, são consideradas como originárias, pois decorrem de uma atividade econômica prestada pelo Estado e são de pagamento voluntário, contratual. Receita pública é o conjunto de recursos obtidos pelo Estado para financiar suas atividades. A principal origem da receita pública são os impostos. Quanto à natureza, a receita pública classifica-se em correntes e de capital. A receita corrente é caracterizada por ser permanente e financiar as atividades do Estado. Exemplo de receita corrente: impostos. A receita de capital caracteriza-se por ser eventual e relacionada a operações de crédito e alienação de bens. Exemplo de receita de capital: venda de títulos públicos. Receita orçamentária é a que consta no orçamento público, Lei Orçamentária Anual, a LOA, enquanto a extra-orçamentária não integra o orçamento. Exemplo de receita extra-orçamentária: depósitos em calção. O primeiro estágio da receita pública é a previsão. O estágio de lançamento consiste na formalização do crédito tributário. O estágio de arrecadação é quando o contribuinte efetua o pagamento. O recolhimento da receita é o depósito na conta única do Tesouro Nacional. Os estágios da receita pública são: 1. Previsão, 2. Lançamento, 3. Arrecadação e 4. Recolhimento. Fontes de receita pública são as origens dos recursos que financiam as atividades do Estado. A principal fonte de receita tributária são as contribuições sociais. Receitas originárias são aquelas provenientes da exploração do patrimônio ou da atividade econômica do Estado. Receitas derivadas são aquelas obtidas coercitivamente, como os tributos. Exemplo de receita originária: aluguéis de imóveis públicos. Exemplo de receita derivada: taxas. Dívida ativa é o crédito do Estado não pago no prazo inscrito para a cobrança. A dívida ativa pode ser tributária, decorrente de tributos, ou não tributária, como multas e aluguéis. Exemplo de dívida ativa tributária:
IPTU em atraso. Exemplo de dívida ativa não tributária: multa administrativa. A finalidade da inscrição em dívida ativa é constituir título executivo para permitir a cobrança judicial. O órgão responsável pela inscrição em dívida ativa da União é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN. A inscrição em dívida ativa gera título executivo extrajudicial. O instrumento judicial usado para cobrar dívida ativa é a execução fiscal. Receitas extra-orçamentárias são aquelas que não integram a Lei Orçamentária Anual, a LOA, como calções e depósitos. A diferença entre receitas originárias e derivadas está na voluntariedade. As originárias são obtidas de forma voluntária, enquanto as derivadas são compulsórias. Vejamos agora algumas questões anteriores. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que trata de procedimentos contábeis referentes à receita orçamentária, dispõe que as restituições de receitas orçamentárias devem seguir procedimentos específicos, considerando as regras de registros contábeis aplicáveis a devoluções de saldos de convênios, contratos e congêneres. Pode-se afirmar que a restituição de um convênio ocorre no mesmo exercício de recebimento da transferência. Ela deve ser contabilizada como dedução da receita orçamentária até o limite do valor recebido no período. O município X, em 1º de janeiro de 2025, reconhece o fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, em qual conta deve ser feito o crédito, considerando a natureza da informação patrimonial no momento da arrecadação, em créditos tributários a receber. Cancelamento de restos a pagar não se confunde com o recebimento de recursos provenientes do ressarcimento ou da restituição de despesas pagas em exercícios anteriores, que devem ser reconhecidos como receita orçamentária do exercício. A arrecadação da receita orçamentária ocorre de forma concatenada, obedecendo a uma sequência lógico-temporal que, via de regra, gera atos e fatos orçamentários codependentes, ocasionados por decurso de prazo sem pagamento. Nesse sentido, a ordem dos fatos geradores, das receitas e das obrigações associadas corresponde ao fato gerador da receita orçamentária propriamente dita, a obrigação de recolher multas e juros incidentes sobre a receita orçamentária, a obrigação de pagar a dívida ativa, a obrigação de recolher multas e juros incidentes sobre a dívida ativa. A receita orçamentária do setor público refere-se aos recursos financeiros arrecadados pelo governo para financiar suas atividades, prestação de serviços públicos, programas de investimentos e pagamentos de dívidas. Sobre o assunto, o lançamento da receita é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Quais são exemplos de fontes de receitas públicas utilizadas pelo governo para financiar suas atividades, impostos, taxas e contribuições sociais? A Lei nº 101 de 2000 constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. Sobre previsão e da arrecadação da receita pública, reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Qual é o conceito de receita pública segundo o enfoque orçamentário? São os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, que se desdobram em receitas orçamentárias quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, e receitas extra-orçamentárias, quando representam apenas entradas compensatórias. São requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação, ficando vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não os observar no que se refere aos impostos e às taxas. É um instrumento por meio do qual
se viabiliza a execução das políticas públicas. As receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizados pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. Vejamos uma situação hipotética. Gustavo, contador da prefeitura do município X, estava explicando ao seu estagiário que os créditos da fazenda pública, de natureza tributária ou não tributária, devem ser escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas respectivas rúbricas orçamentárias. O que corresponde ao conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da fazenda pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez dividativa. Trata-se de uma importante fonte de receita do setor público que decorre, dentre outros, possíveis determinantes da incapacidade de pagamento dos contribuintes ou da ineficiência do setor público em arrecadar os tributos lançados no prazo previsto. O texto se refere à receita da dívida ativa. O processo de elaboração das estimativas de receitas orçamentárias possui etapas que envolvem a revisão e a possibilidade de alteração nas estimativas realizadas, para as quais se requer uma justificativa, que não pode ser pautada em uma argumentação de necessidade de gasto essencial. A receita pública, conforme entendimento da doutrina contábil, possui ao menos quatro estágios. Dado o contexto, o estágio de previsão da receita pública corresponde à estimativa de arrecadação constante na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Sobre os estágios da receita e da despesa pública, considerando as previsões da Lei 4.320, de 1964 e da Lei Complementar número 101 de 2000, o lançamento, como estágio da receita pública, consiste no ato de identificar o sujeito passivo e o montante devido, gerando um crédito tributário que será arrecadado futuramente. No processo da receita orçamentária, há uma etapa que consiste na transferência dos valores obtidos para uma conta específica do Tesouro Nacional, responsável pela gestão e controle da arrecadação e programação financeira. Essa etapa deve obedecer ao princípio da unidade de tesouraria, conforme o artigo 56 da Lei 4.320, de 1964, que proíbe a fragmentação em caixas especiais. Essa etapa é chamada de recolhimento. A execução orçamentária transforma o planejamento em ações concretas que impactam diretamente a sociedade. Considerando os estágios da receita pública no Brasil, qual sequência reflete corretamente esse processo e seus principais objetivos? Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, assegurando o registro e ingresso completo de receitas. As receitas públicas desempenham um papel crucial no financiamento das atividades governamentais. Qual das etapas a seguir corresponde ao momento em que se identifica o contribuinte e o montante devido pela receita tributária? Lançamento. Em concordância com a Lei 4.320, de 64, Normas Gerais de Direito Financeiro, nenhum imposto pode ser cobrado ou aumentado sem uma lei específica, e a cobrança anual precisa de autorização orçamentária. Diante do exposto, os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadaram. A arrecadação das receitas públicas envolve uma sequência de atos administrativos ordenados, denominados estágios da receita. Considerando os estágios definidos na legislação orçamentária federal e na administração financeira orçamentária, o recolhimento ocorre quando o valor arrecadado é transferido ao Tesouro, concluindo o ciclo da receita pública. A receita pública é composta por diversas fontes de arrecadação que sustentam as atividades da administração municipal. Sobre as etapas da receita pública, o lançamento consiste na verificação do crédito tributário e na identificação do sujeito passivo da obrigação. Considerando os estágios da receita e da despesa pública, analise o cenário seguinte: receita pública. O Banco X repassa para a Prefeitura Y o valor recolhido a título de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Despesa pública. A Prefeitura realiza o pagamento a uma empresa contratada para a realização de obras públicas.
Qual é o estágio da receita e da despesa pública? Recolhimento e pagamento. As etapas da receita pública compreendem previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Receitas governamentais possuem estágios definidos para controle e registro. A respeito desses estágios, no contexto público, os estágios incluem lançamento, arrecadação e recolhimento, dando segurança jurídica ao erário. Sobre a receita pública e seus estágios de previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, a arrecadação consiste na entrega formal dos valores ao Tesouro, após o pagamento efetivo do contribuinte. O lançamento registra a obrigação tributária, identificando quem deve e quanto deve ao ente público. O recolhimento difere da arrecadação, pois ocorre quando o agente arrecadador transfere os recursos ao órgão central referente ao conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da fazenda pública não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez dívida ativa. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional esclarece que a dívida ativa é o nome dado à base de dados que contém todos os créditos públicos que são devidos por pessoas físicas e jurídicas e que não foram pagos. A inscrição do crédito em dívida ativa configura fato contábil permutativo, pois não altera o valor do patrimônio líquido do ente público. No órgão ou entidade de origem, é baixado o crédito a receber contra uma variação patrimonial diminutiva, VPD, e no órgão ou entidade competente para a inscrição e reconhecido um crédito de dívida ativa contra uma variação patrimonial aumentativa, VPA. Segundo o artigo 39-A da Lei Federal 4.320, de 64, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município poderá ceder onerosamente, nos termos desta lei e de lei específica que o autorize, direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive quando inscritos em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado ou a fundos de investimentos regulados pela Comissão de Valores Mobiliários. Com base nos princípios da administração financeira e orçamentária, bem como nas normas que regem a gestão das receitas públicas no Brasil, relativos ao conceito, à classificação, aos estágios, às fontes e à dívida ativa da receita pública, a dívida ativa corresponde aos créditos da Fazenda Pública não pagos no vencimento e inscritos para cobrança, cuja recuperação pode ocorrer por protesto extrajudicial, parcelamento ou execução fiscal, o que contribui para o equilíbrio fiscal e o financiamento de políticas públicas. Os créditos inscritos na dívida ativa compreendem uma variação patrimonial que, na demonstração das variações patrimoniais, indicam variação aumentativa. Referente às receitas e despesas públicas, a dívida ativa da Fazenda Pública divide-se em tributária e não tributária, sendo a primeira originada de impostos, taxas e contribuições, e a segunda referente a créditos decorrentes de multas, aluguéis, indenizações e outros valores devidos ao ente público. Bons estudos e até o próximo vídeo.